Na cobertura do edifício mais alto da Avenida Paulista, Gustavo Mendes Montenegro observava a chuva castigar os vidros de sua janela. Aos 45 anos, comandava um dos maiores conglomerados empresariais do país, com negócios que se estendiam da tecnologia ao agronegócio. O reflexo no vidro mostrava um homem de traços marcantes, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes penetrantes que carregavam o peso de inúmeras decisões difíceis. A cidade de São Paulo se estendia diante dele como um tapete de luzes difusas através da cortina de água. Era seu primeiro dia de volta após 3 semanas na Ásia, fechando acordos que prometiam revolucionar o mercado de energia sustentável no Brasil. O jet lag ainda pesava em suas pálpebras, mas algo o mantinha inquieto, impedindo-o de simplesmente ir para casa. Helena, sua esposa há 5 anos, havia cancelado o jantar de boas-vindas que planejara, alegando um compromisso inadiável na clínica onde trabalhava como médica oncologista. Não era incomum. Suas emergências médicas sempre tiveram prioridade, uma das qualidades que o fizera se apaixonar por ela. Ainda assim, havia algo diferente em sua voz ao telefone, uma tensão que não conseguia decifrar. Decidindo que precisava espairecer, Gustavo pegou seu guarda-chuva e desceu até a garagem. Seu motorista já havia sido dispensado, então ele mesmo assumiu a direção de sua Range Rover. As ruas do centro financeiro de São Paulo estavam relativamente vazias àquela hora da noite, com apenas alguns táxis e entregadores desafiando a tempestade. Foi quando, passando por uma viela próxima ao Hospital das Clínicas, um som atravessou o barulho da chuva e do trânsito. O choro de um bebê. Gustavo freou bruscamente, causando uma série de buzinas irritadas atrás de si. Algo naquele choro o compelia a parar, como se fosse um chamado do destino. Estacionou o carro de qualquer jeito e, protegendo-se como podia com o guarda-chuva, seguiu o som. Em um beco entre 2 prédios comerciais, parcialmente protegido por uma marquise, encontrou um bebê enrolado em cobertores de alta qualidade, dentro de um cestinho que parecia ter saído de uma loja de artigos de luxo. O coração de Gustavo disparou quando seus olhos captaram um detalhe que mudaria sua vida para sempre. Pendurado no pescoço do bebê, estava um delicado colar de ouro branco com um pingente em forma de coração. Ele conhecia aquele colar intimamente. Havia sido seu presente para Helena em seu primeiro aniversário de casamento. Com mãos trêmulas, Gustavo pegou o bebê no colo. Era uma menina, não devia ter mais que alguns meses de vida. Seus olhinhos, quando se abriram, eram de um tom familiar de castanho, que fez seu estômago dar um nó. Junto aos cobertores, encontrou uma carta escrita em papel de alta qualidade, mas completamente arruinada pela chuva, tornando impossível ler seu conteúdo. O empresário olhou em volta, procurando por câmeras de segurança ou qualquer sinal de quem poderia ter deixado o bebê ali. A rua estava deserta, as janelas dos prédios comerciais todas escuras. Seu instinto dizia que isso não era uma coincidência. A localização, o colar, a qualidade dos itens que acompanhavam a criança. Tudo indicava que essa situação havia sido meticulosamente planejada. Gustavo sabia que deveria acionar as autoridades imediatamente, mas algo o impediu. O colar de Helena, a semelhança nos olhos do bebê, a proximidade com o hospital onde sua esposa trabalhava, eram coincidências demais para serem ignoradas. Além disso, havia algo no rosto daquela pequena criança que despertava nele um instinto protetor que nunca havia sentido antes. Tomando uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas, Gustavo envolveu o bebê em seu próprio casaco, protegendo-a melhor da chuva, e a levou para seu carro. Enquanto dirigia para casa, sua mente fervilhava com perguntas. Como o colar de Helena havia parado no pescoço daquele bebê? Por que alguém abandonaria uma criança com pertences tão caros? E por que escolher justamente aquele local, tão próximo ao hospital onde Helena trabalhava? A cobertura dúplex nos jardins, onde morava com Helena, estava escura quando chegou. Sua esposa ainda não havia retornado do hospital. Enquanto subia no elevador privativo, segurando o precioso embrulho junto ao peito, Gustavo não fazia ideia de que estava prestes a descobrir segredos que sua esposa guardava há décadas
Segredos estes que transformariam completamente sua compreensão sobre a mulher com quem havia se casado. O bebê havia se acalmado em seus braços, dormindo pacificamente, alheia ao turbilhão de emoções que provocara. Gustavo a colocou delicadamente no sofá da sala, cercando-a com almofadas para que não rolasse, e começou a fazer ligações. A primeira foi para seu amigo de infância, Ricardo Torres, agora um respeitado investigador da Polícia Civil. A segunda seria para Helena. Mas antes que pudesse discar seu número, ouviu o som característico do elevador chegando. As portas do elevador se abriram e Helena entrou no apartamento. Mesmo após um longo dia de trabalho, mantinha a postura elegante que sempre a caracterizou. Seus cabelos castanhos escuros estavam presos em um coque impecável e o jaleco branco ainda estava impecavelmente limpo. Porém, ao ver Gustavo parado no meio da sala com uma expressão grave, ela congelou. "Você voltou mais cedo", disse ela, sua voz traindo uma nota de tensão que Gustavo nunca havia percebido antes. Foi então que seus olhos pousaram no pequeno embrulho no sofá e toda a cor abandonou seu rosto. "Helena", Gustavo começou, mantendo a voz controlada. "Encontrei algo que acho que você precisa ver." Ele caminhou até o sofá e delicadamente afastou o cobertor, revelando o rosto adormecido do bebê e, mais importante, o colar em seu pescoço. O som que escapou dos lábios de Helena foi algo entre um soluço e um suspiro. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede mais próxima. Onde você a encontrou?" perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Em um beco perto do Hospital das Clínicas", respondeu Gustavo, observando atentamente cada reação de sua esposa. "Com o seu colar de aniversário de casamento. Aquele que você disse ter perdido há 3 meses durante uma cirurgia de emergência." Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, Gustavo viu algo que nunca havia presenciado antes. Medo absoluto. "Precisamos conversar", ela disse finalmente. "Mas não aqui, no escritório." No amplo escritório do casal, com suas paredes forradas de livros e uma vista panorâmica da cidade ainda castigada pela chuva, Helena sentou-se pesadamente em uma das poltronas de couro. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela as entrelaçava no colo. "O que vou te contar agora", começou ela, "é algo que deveria ter revelado há muito tempo. Algo que mudará tudo o que você pensa saber sobre mim." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "Tenho uma irmã gêmea, Gustavo. Uma irmã que todos pensavam ter desaparecido quando tínhamos apenas 5 anos." Gustavo sentiu como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Em 5 anos de casamento, em todos os jantares de família, em todas as histórias compartilhadas, nunca houvera menção a uma irmã gêmea. "Como isso é possível, Helena?" "Porque nunca me contou." "Porque Heloísa não simplesmente desapareceu", Helena continuou, sua voz embargada. "Ela foi levada por nossa babá durante um passeio no parque. Nossas vidas mudaram completamente depois disso. Nossos pais nunca se recuperaram totalmente. Papai mergulhou no trabalho. Mamãe adoeceu de tristeza. E eu carreguei essa culpa por anos, porque foi minha ideia brincar de esconde-esconde naquele dia." Gustavo observava sua esposa com uma mistura de choque e compaixão. A mulher forte e decidida que conhecia parecia ter dado lugar a uma menina assustada, revivendo um trauma profundo. "Mas há 3 meses, Helena prosseguiu, recebi uma mensagem anônima no hospital. Era uma foto antiga, de nós 2 crianças, com uma mensagem: Nem tudo que se perde está perdido para sempre. Junto havia um endereço em Paraisópolis. Fui até lá contra todo bom senso e a encontrei. Heloísa estava viva, Gustavo. Minha irmã estava viva. A revelação pairou no ar como uma nuvem pesada. Por que não me contou? Gustavo perguntou, sua voz uma mistura de mágoa e preocupação. Porque ela me fez prometer, Helena respondeu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Ela está mudada, Gustavo. Anos de abandono e solidão a transformaram em alguém que mal reconheço. Ela culpa nossa família por não ter procurado o suficiente, por ter desistido. E agora... Sua voz falhou. E agora ela tem um bebê, Gustavo completou,
as peças começando a se encaixar em sua mente. Não, Helena corrigiu, seu olhar encontrando o dele com uma intensidade assustadora. Ela pegou esse bebê, Gustavo. A criança não é dela. E o pior, ela fez isso para me atingir, para destruir nossa vida como ela acredita que destruímos a dela. Nesse momento, o celular de Gustavo vibrou. Era uma mensagem de Ricardo, seu amigo investigador. Preciso te ver com urgência. Descobri algo sobre o bebê que vai mudar tudo. Helena se levantou abruptamente, como se sentisse que mais revelações estavam por vir. Tem mais uma coisa que preciso te contar, disse ela, sua voz tremendo. Algo que torna tudo isso ainda mais complicado. Ela respirou fundo, preparando-se para revelar mais um segredo que guardava. Helena cambaleou até a janela do escritório, suas mãos apoiadas no vidro frio. A chuva continuava caindo sobre São Paulo, criando um véu cinzento que parecia refletir a gravidade do momento. Quando ela se virou para encarar Gustavo, seus olhos estavam marejados, mas havia uma determinação férrea em sua expressão. Estou doente, Gustavo, ela disse, sua voz firme apesar da emoção. Leucemia. Descobri há 2 meses, durante um exame de rotina. Os sinais estavam lá. A fadiga extrema, os hematomas inexplicáveis, mas eu, como tantos médicos, ignorei os sintomas no meu próprio corpo. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente voltou a todas as noites em que Helena chegava exausta em casa, as manchas roxas que ela disfarçava com maquiagem, as desculpas para não comparecer a eventos sociais. Por que escondeu isso de mim? Perguntou sua voz embargada. Porque descobri algo ainda mais devastador, Helena continuou. É uma condição genética rara que afeta nossa família há gerações. Minha mãe não adoeceu apenas de tristeza após o desaparecimento de Heloísa. Ela também tinha a doença. E agora, Heloísa provavelmente também está em risco. O som da campainha cortou a tensão do momento. Era Ricardo, que entrou no escritório com uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão grave no rosto. O investigador, um homem de 40 e poucos anos com cabelos grisalhos precoces, cumprimentou o casal com um aceno tenso. O que descobriu? Gustavo perguntou ansioso. Ricardo abriu a pasta sobre a mesa de mogno. O bebê, começou ele, é filha de uma jovem que foi internada no Hospital das Clínicas há 3 meses. A mãe biológica tinha a mesma condição genética que sua família, Helena. Ela não resistiu após o parto, e a bebê ficou sob custódia do hospital para tratamento. Helena levou as mãos à boca, sufocando um soluço. Por isso Heloísa escolheu essa criança específica, murmurou. Ela deve ter descoberto sobre nossa condição genética e... Exatamente, Ricardo confirmou. A bebê é compatível para um transplante de medula. É uma chance em 1 milhão, considerando a raridade da condição. Sua irmã não escolheu essa criança por acaso. Ela a escolheu porque pode ser a única chance de salvá-la. E você? Gustavo se aproximou de Helena, envolvendo-a em seus braços. Mas por que todo esse teatro? Por que não simplesmente conversar conosco? Porque ela não confia em nós, Helena respondeu, sua voz abafada contra o peito do marido. Para Heloísa, nossa família a abandonou. Na cabeça dela, se revelasse suas intenções, nós a impediríamos ou usaríamos a bebê para nos beneficiar. Ricardo pigarreou, chamando a atenção do casal. Tem mais uma coisa, disse ele, puxando uma fotografia da pasta. Encontramos evidências de que alguém está manipulando sua irmã, Helena. Alguém que conhece muito bem a história de sua família e tem recursos consideráveis. A fotografia mostrava Heloísa conversando com um homem em um café. O rosto dele estava parcialmente obscurecido, mas havia algo familiar em sua postura que fez Helena estremecer. Esse homem, Ricardo continuou, tem feito depósitos regulares em uma conta offshore vinculada a Heloísa nos últimos 6 meses. E descobrimos que ele tem uma conexão com o antigo caso do desaparecimento dela. O celular de Helena vibrou com uma mensagem. Quando ela olhou para a tela, seu rosto empalideceu ainda mais. É ela, sussurrou. Heloísa quer me encontrar. Amanhã, no mesmo lugar onde nos vimos pela primeira vez após todos esses anos. Gustavo trocou um olhar preocupado com Ricardo. A bebê começou a chorar no outro cômodo,
como se sentisse a tensão no ar. Helena se moveu instintivamente em direção ao choro, mas parou, suas pernas bambas. Você precisa descansar, Gustavo disse com firmeza. Vou cuidar da bebê enquanto conversamos com Ricardo sobre como proceder. Não temos muito tempo, Helena protestou. Se não agirmos logo, podemos perder nossa única chance de entender o que realmente aconteceu no passado. E... Ela hesitou, sua voz falhando. Nossa única chance de sobrevivência. Ricardo se levantou, recolhendo seus documentos. Vou acionar uma equipe de confiança para monitorar o encontro discretamente. Mas precisamos ser muito cuidadosos. Qualquer movimento em falso pode fazer Heloísa desaparecer novamente. Enquanto Gustavo ia acalmar a bebê, Helena permaneceu no escritório, seus olhos fixos na fotografia do homem misterioso. Havia algo naquela imagem que despertava uma memória distante, algo que ela não conseguia identificar completamente, mas que fazia seu coração disparar de apreensão. A manhã nasceu cinzenta sobre Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Helena dirigia seu Volvo XC60 pelas ruas estreitas, sentindo os olhares curiosos dos moradores sobre o carro luxuoso. Gustavo insistira em acompanhá-la, mas ela sabia que precisava fazer isso sozinha. Ricardo e sua equipe mantinham distância estratégica, monitorando a situação. O local do encontro era uma antiga casa de 2 andares, transformada em centro comunitário. Helena estacionou e respirou fundo, seus dedos apertando o volante com força. No banco do passageiro, havia uma pasta com os resultados de seus últimos exames. Uma decisão de última hora de compartilhar sua vulnerabilidade com a irmã. Ao entrar no centro comunitário, foi recebida por uma senhora de cabelos grisalhos que se apresentou como Dona Zefa. Ela está esperando lá em cima, disse a senhora, com um sorriso gentil que não alcançava seus olhos preocupados. Helena subiu as escadas com passos hesitantes. Cada degrau parecia aumentar o peso em seu peito. No andar superior, numa sala ampla com janelas voltadas para a favela, encontrou Heloísa. O impacto de ver seu reflexo perfeito, mesmo após tantos anos, ainda a deixava sem fôlego, mas havia diferenças sutis. Enquanto Helena mantinha uma postura elegante em seu conjunto de alfaiataria azul marinho, Heloísa vestia jeans e uma camiseta simples. Seus cabelos, embora do mesmo tom castanho escuro, estavam cortados de forma irregular, como se ela mesma os tivesse cortado. E seus olhos carregavam uma dureza que os de Helena não tinham. Você veio sozinha, Heloísa constatou, sua voz surpreendentemente similar à da irmã, apenas com um toque mais áspero. Achei que seu marido milionário não permitiria. Gustavo não me permite ou proíbe nada, Helena respondeu mantendo a voz calma. Somos parceiros, não proprietários um do outro. Heloísa riu sem humor. Que bonito, a vida perfeita da doutora Helena. Consultório particular, casamento dos sonhos, cobertura nos jardins. Enquanto isso, eu cresci sendo jogada de um lar adotivo para outro, sempre me perguntando por que minha própria família desistiu de me procurar. Nunca desistimos, Helena protestou dando um passo à frente. Nossos pais contrataram detetives, ofereceram recompensas, fizeram apelos na televisão por anos. Mamãe adoeceu de tanto procurar por você. Adoeceu? Heloísa arqueou uma sobrancelha. Ou será que foi nossa herança genética que a levou? Ela tirou um envelope amassado do bolso. Encontrei isso nos arquivos do hospital. Nossa árvore genealógica médica. Interessante como essa doença persegue as mulheres da família há gerações. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Como você teve acesso a isso? Tenho meus recursos, Heloísa respondeu vagamente. O mesmo recurso que me ajudou a descobrir sobre a bebê. Uma compatibilidade perfeita, não é mesmo? Quase um milagre. O que você fez foi errado, Helena disse, sua voz tremendo. Aquela criança tem uma família procurando por ela. Você não pode... Família? Heloísa interrompeu, sua voz carregada de amargura. A mãe da criança se foi, o pai nunca apareceu. Ela estava sozinha naquele hospital, exatamente como eu fiquei sozinha. Eu a salvei. Não, Helena contestou. Você a sequestrou para me forçar a uma situação impossível. Você sabia que eu descobriria sobre minha doença mais cedo ou mais tarde.
Sabia que precisaria de um transplante compatível. Um brilho de culpa passou pelos olhos de Heloísa, mas foi rapidamente substituído por determinação. E agora? O que pretende fazer? Me denunciar para a polícia? Tirar a bebê de mim? Quero entender, Helena respondeu, abrindo a pasta com seus exames. Quero entender por que você está trabalhando com aquele homem. O que ele prometeu a você, Heloísa? Por que agora, depois de tanto tempo? A menção ao homem misterioso fez Heloísa empalidecer visivelmente. Ela se aproximou da janela, seus dedos tamborilando nervosamente no parapeito. Algumas verdades são perigosas demais, Helena. Há pessoas que preferem que certos segredos permaneçam enterrados. Que pessoas? Que segredos? Helena insistiu, aproximando-se da irmã. Por favor, Heloísa, somos irmãs. Independente do que aconteceu no passado, ainda temos o mesmo sangue, a mesma dor, a mesma doença. Heloísa virou-se bruscamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Você não entende, se eu contar, se eu revelar tudo... Ela parou, olhando assustada para algo através da janela. Ele está aqui. Como ele soube? Helena seguiu o olhar da irmã e viu do outro lado da rua o mesmo homem da fotografia que Ricardo mostrara. Ele estava parado junto a um carro preto, seus olhos fixos na janela onde elas estavam. Mesmo à distância, havia algo terrivelmente familiar em sua postura. Heloísa agarrou o braço de Helena com força surpreendente, puxando-a para longe da janela. Seus olhos, antes duros, agora revelavam puro pânico. Precisamos sair daqui. Agora, sussurrou urgentemente. Quem é ele, Heloísa? Helena insistiu, resistindo à tentativa da irmã de arrastá-la para longe. Por que você tem tanto medo dele? Ele é a razão de tudo, Heloísa respondeu, sua voz tremendo. Alberto Mendes. Nosso tio. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Alberto Mendes, o irmão mais novo de seu pai, havia desaparecido da vida da família poucos meses antes do sequestro de Heloísa. Seus pais raramente falavam dele, e quando o faziam, era sempre em tons amargos e reticentes. Impossível, Helena balbuciou. Papai disse que ele tinha ido embora do país. Mentiras, Heloísa cortou. Tudo mentiras. Alberto nunca saiu do Brasil. Ele planejou meu sequestro, Helena. Foi ele quem pagou a babá para me levar naquele dia no parque. O som de passos na escada interrompeu a conversa. Dona Zefa apareceu na porta, ofegante. Tem um homem subindo, alertou. Ele disse que é da família, mas tem algo estranho nele. Heloísa reagiu instantaneamente, puxando Helena para uma porta lateral que levava a uma escada de emergência. Ele não pode nos encontrar juntas. Você não entende. Ele tem planos, Helena. Planos que envolvem a fortuna do Gustavo, a herança da nossa família e agora a bebê. Enquanto desciam apressadamente a escada de metal, Helena tentava organizar as informações em sua mente atordoada. Por que esperar tanto tempo? Por que agora? Porque só agora ele descobriu sobre nossa doença, Heloísa explicou, guiando-a por um beco estreito. Sobre como ela passa de mãe para filha em nossa família, a bebê. Ela não é só compatível com a gente, Helena. Ela é especial. Seu DNA tem uma mutação rara, que pode ser a chave para desenvolver um tratamento revolucionário para nossa condição. Helena parou abruptamente. Como você sabe disso? Porque eu trabalhava como auxiliar de laboratório no Hospital das Clínicas, usando um nome falso, Heloísa confessou. Foi assim que descobri sobre você, sobre a bebê, sobre tudo. Alberto me encontrou há 6 meses e me convenceu a participar do plano dele. Disse que era a única forma de me vingar da família que me abandonou. Mas então... Sua voz falhou. Então você descobriu a verdade, Helena completou suavemente. Descobriu que nunca fomos abandonada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Heloísa. Encontrei as reportagens antigas, os cartazes de desaparecida, os apelos na TV, vi o sofrimento nos olhos dos nossos pais, e quando descobri que você tinha a mesma doença que me diagnosticaram, ela respirou fundo. Alberto mentiu para mim a vida toda. Me criou para ser sua ferramenta de vingança. Um barulho de metal os sobressaltou. Alguém estava descendo a escada de emergência.
Helena puxou a irmã para trás de um container de lixo. Seu celular vibrou silenciosamente. Era uma mensagem de Ricardo, avisando que sua equipe estava posicionada. Ele quer a patente, Heloísa sussurrou. Se conseguir controlar a pesquisa sobre o DNA da bebê, sobre nossa condição genética, vai ficar milionário. Mas para isso precisa de nós três. Eu, você e a bebê. Por isso me convenceu a pegá-la, por isso planejou tudo para que Gustavo a encontrasse. Ele sabia que vocês a protegeriam. Por que não procurou a polícia? Porque ele tem provas do meu envolvimento no sequestro da bebê. Se eu cair, caio sozinha. E tem mais. Heloísa hesitou, olhando nervosamente ao redor. Ele não está sozinho nisto. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas do hospital, da indústria farmacêutica. Um som de passos se aproximava. Helena podia sentir o coração batendo selvagemente em seu peito. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída. Precisavam de ajuda, mas quem poderia enfrentar alguém com tantas conexões e recursos? Foi então que Helena teve uma ideia. Venha comigo, sussurrou para a irmã. Sei exatamente onde podemos encontrar as provas que precisamos para desmascará-lo. Mas primeiro, precisamos garantir a segurança da bebê. Como? Porque enquanto estávamos aqui conversando, Gustavo estava colocando nosso plano em ação. Alberto pode ser esperto, mas subestimou uma coisa muito importante. O quê? O poder de uma família unida, Helena respondeu, apertando a mão da irmã. E agora, depois de tantos anos, somos uma família novamente. Enquanto Helena e Heloísa escapavam pelas ruelas de Paraisópolis, Gustavo executava sua parte do plano no Hospital Albert Einstein. Após a conversa da noite anterior, ele havia mobilizado sua equipe jurídica e seus contatos no conselho do hospital para garantir a transferência segura da bebê. Doutor. Maurício Bueno, chefe da pediatria e amigo pessoal de Helena, havia preparado uma ala inteira para receber a pequena Laura, nome escolhido por Helena em homenagem à mãe das gêmeas. A bebê seria registrada sob um pseudônimo e apenas uma equipe altamente selecionada teria acesso a ela. Os exames preliminares confirmaram a compatibilidade, explicou o Dr. Maurício, mostrando os resultados para Gustavo. Mas há algo mais intrigante nos marcadores genéticos. Esta criança possui uma variação que nunca vi antes. Pode ser a chave para compreender não apenas a doença da sua família, mas várias outras condições autoimunes. Gustavo observava a bebê através do vidro da UTI neonatal. Laura dormia pacificamente, alheia ao turbilhão que sua existência havia desencadeado. Quanto tempo temos até que alguém perceba a transferência? Não muito, respondeu o médico, checando seu relógio. Já recebi 3 ligações do Hospital das Clínicas questionando o protocolo de transferência. Algo me diz que não são apenas questões burocráticas. No outro lado da cidade, Ricardo coordenava sua equipe de investigadores. Após anos na polícia, ele havia desenvolvido um sexto sentido para conspirações. E esta tinha todos os elementos de algo muito maior do que um simples sequestro. Chefe, chamou um de seus agentes, estendendo uma pasta. Encontramos algo nos registros financeiros de Alberto Mendes. Nos últimos 6 meses, ele recebeu transferências milionárias de uma empresa chamada Genesis Pharmaceuticals. Ricardo franziu o senho. Genesis, esse nome me é familiar. Deveria ser, continuou o agente. Eles são os maiores financiadores das pesquisas genéticas no Hospital das Clínicas. E adivinhe quem faz parte do conselho diretor? Doutor Fernando Meirelles, o mesmo médico que assinou a documentação original da bebê. Enquanto isso, Helena e Heloísa haviam chegado ao antigo casarão dos Mendes, uma mansão no bairro do Morumbi que permanecera fechada desde o falecimento dos pais das gêmeas. O lugar estava coberto de poeira e memórias. O escritório do papai ficava no 2º andar, disse Helena, guiando a irmã pelos corredores familiares. Ele guardava todos os documentos importantes em um cofre atrás do quadro da mamãe. Como você sabe a combinação? Perguntou Heloísa, olhando nervosamente ao redor. São nossas datas de nascimento. Helena respondeu com um sorriso triste. Ele nunca superou seu desaparecimento.
Todos os documentos da investigação, todas as pistas que ele coletou ao longo dos anos, tudo está aqui. O cofre revelou muito mais do que esperavam. Além dos relatórios dos investigadores particulares, havia uma pasta específica sobre Alberto. Cartas, fotografias e, mais importante, um diário detalhando suas suspeitas sobre o envolvimento do irmão no desaparecimento de Heloísa. Papai sabia, sussurrou Heloísa, as mãos tremendo ao folhear o diário. Ele descobriu que Alberto estava envolvido, mas não tinha provas suficientes para denunciá-lo. E isso o consumiu, completou Helena. Mas ele nunca desistiu de você, Heloísa. Nunca. Um ruído no andar de baixo fez as duas congelarem. Passos pesados ecoavam pelo piso de madeira antiga. Helena rapidamente fotografou os documentos mais importantes com seu celular, enviando-os para Gustavo e Ricardo. Tem uma passagem secreta no closet da mamãe, sussurrou Helena. Ela leva até o Jardim dos Fundos. Vamos! Enquanto se esgueiravam pela passagem escura, o celular de Helena vibrou novamente. Era uma mensagem de Gustavo. Gênesis Pharmaceuticals tentou invadir juridicamente o Einstein. Ricardo está a caminho do hospital com mandados de prisão. Vocês precisam ver isso. Encontramos o verdadeiro certificado de nascimento da Laura. Heloísa agarrou o braço da irmã. O que diz? Meu Deus! Helena ofegou lendo a mensagem. A mãe biológica da Laura. Era nossa prima, a filha que Alberto abandonou há 20 anos. Ele não está atrás apenas da patente da pesquisa. Ele está tentando apagar todos os rastros de sua própria filha. Um barulho estrondoso ecoou pela passagem. Alguém havia descoberto a entrada secreta. As irmãs aceleraram o passo, suas mãos entrelaçadas, unidas não apenas pelo sangue que compartilhavam, mas pela verdade que agora precisavam proteger. O jardim dos fundos da mansão Mendes estava coberto por trepadeiras e ervas daninhas, testemunhas silenciosas dos anos de abandono. Helena e Heloísa emergiram da passagem secreta ofegantes, apenas para se depararem com Alberto, que as aguardava ao lado de uma antiga fonte desativada. Impressionante como vocês duas ainda se parecem tanto, disse ele, seu rosto marcado pelos anos, exibindo um sorriso frio. Mesmo destino, mesmo sangue, mesma doença. Como você chegou aqui tão rápido? Perguntou Helena, instintivamente colocando-se na frente da irmã. Você acha mesmo que eu não conhecia todas as entradas e saídas desta casa? Alberto riu sem humor. Eu cresci aqui, lembra? Enquanto seu pai recebia toda a atenção, todo o prestígio, eu conhecia cada canto, cada segredo deste lugar. Heloísa deu um passo à frente. Você mentiu para mim a vida toda. Disse que minha família tinha me abandonado, que não me queriam. E não era verdade? Alberto cortou. Olhe para sua irmã, a médica brilhante, a esposa do empresário bem-sucedido. Você acha que teria lugar nesse mundo perfeitinho deles? Eu te dei um propósito, Heloísa. Te dei uma razão para viver. Não, Helena interviu, sua voz tremendo de raiva. Você a usou, assim como usou sua própria filha. O rosto de Alberto empalideceu levemente. Do que você está falando? Sabemos sobre Marina, disse Helena, observando a reação do tio. Sua filha, que você abandonou quando ela engravidou. A verdadeira mãe de Laura. Marina era fraca, Alberto rosnou, seu rosto se contorcendo. Assim como sua mãe. Não conseguiam entender a importância do que eu estava tentando criar. Anos de pesquisa, gerações de dados genéticos, tudo apontando para esta mutação específica. E finalmente, com Laura, eu tinha a peça final do quebra-cabeça. Um som de sirenes começou a ecoar à distância. Alberto sacou um celular do bolso, digitando furiosamente. Vocês não entendem. A Gênesis não é apenas uma empresa farmacêutica. É a chance de controlar o futuro da medicina genética. Com o DNA de Laura, com a documentação da doença em sua família, poderíamos desenvolver tratamentos que valeriam bilhões. À custa da vida de um bebê? Heloísa perguntou, sua voz carregada de desprezo. À custa da sua própria neta? Sacrifícios são necessários pelo bem maior, Alberto respondeu friamente. Marina entendeu isso no final. Por que você acha que ela escolheu ter o bebê no Hospital das Clínicas? Por que acha que concordou em participar dos estudos genéticos?
Por que você a manipulou? Uma nova voz soou pelo jardim. Era Gustavo, emergindo de entre as árvores com Ricardo e sua equipe. Assim como tentou manipular Heloísa, assim como tem manipulado todos ao seu redor. Alberto recuou, seus olhos calculando rotas de fuga. Você não tem provas de nada. Na verdade, Ricardo avançou segurando um tablet. Temos tudo. O diário do seu irmão, os registros financeiros da Gênesis, os verdadeiros documentos da Laura e... Ele fez uma pausa dramática. O depoimento completo do Dr. Fernando Meirelles. Fernando? Alberto riu nervosamente. Ele nunca falaria. Já falou, confirmou Ricardo. Neste momento, a Polícia Federal está nos laboratórios da Gênesis, confiscando todos os documentos. Acabou, Alberto. Helena sentiu Heloísa tremer ao seu lado e a abraçou. Anos de mentiras, manipulação e dor finalmente chegavam ao fim. Mas ainda havia uma pergunta que precisava ser respondida. Marina, Helena disse suavemente. Onde ela está? O rosto de Alberto se contorceu em uma expressão de genuíno pesar, a primeira emoção real que demonstrava. Ela descobriu a verdade sobre o plano, sobre como eu pretendia usar Laura. Tentou fugir com a bebê, mas... Sua voz falhou. O parto foi complicado. Ela não resistiu. Heloísa soluçou, enterrando o rosto no ombro da irmã. Helena a abraçou mais forte, sentindo suas próprias lágrimas correrem. Tanto sofrimento, tantas vidas afetadas pela ambição de um homem. Dr. Maurício ligou. Gustavo anunciou, checando seu celular. Laura está estável. Os exames confirmaram que ela é compatível para o transplante, mas... Ele hesitou, olhando para Helena. Mas o quê? As gêmeas perguntaram em uníssono. Mas há um risco considerável. Para todas vocês. No Hospital Albert Einstein, as irmãs observavam Laura através do vidro da UTI neonatal. A pequena dormia serenamente, alheia ao turbilhão de emoções e decisões que a cercavam. Dr. Maurício havia reunido a equipe médica na sala de conferências para discutir o procedimento do transplante. A situação é delicada, explicou ele, espalhando exames sobre a mesa de vidro. A compatibilidade é extraordinária, mas o procedimento apresenta riscos únicos. Laura é muito pequena e a condição genética que compartilham torna tudo mais complexo. Helena, ainda vestindo as roupas amarrotadas da fuga da mansão, inclinou-se sobre os documentos. Seus anos de experiência médica permitiam que ela compreendesse perfeitamente a gravidade da situação. Quais são as chances? 70% de sucesso para o transplante em si, respondeu o doutor. Maurício ajustando os óculos. Mas há complicações potenciais. A doença pode se manifestar de forma mais agressiva em Laura devido ao estresse do procedimento. E para vocês duas, ele olhou para as gêmeas, o processo de doação pode desencadear uma aceleração do quadro. Heloísa, que permanecera em silêncio até então, levantou-se abruptamente. Eu faço. Sou eu quem deve doar. Não é tão simples, interveio Gustavo, que estava ao lado de Helena. Precisamos considerar todos os aspectos. A saúde de vocês duas, o bem-estar de Laura... Ele tem razão, concordou o Dr. Maurício. Precisamos de exames complementares para determinar qual das duas seria a doadora mais adequada. Além disso, há a questão legal da guarda de Laura a ser resolvida. Ricardo, que acabara de chegar à reunião, pigarreou para chamar a atenção. Sobre isso, encontramos o testamento de Marina. Ela deixou instruções específicas sobre Laura, prevendo a possibilidade de que algo acontecesse com ela. O silêncio tomou conta da sala enquanto Ricardo abria uma pasta. Marina designou a guarda compartilhada para Helena e Heloísa, caso elas fossem encontradas. Ela sabia, através de Alberto, sobre a condição genética da família e sobre a possibilidade do transplante. Mas fez questão de especificar que a decisão final sobre qualquer procedimento médico deveria ser tomada em conjunto pelas irmãs. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Ela nos conhecia sem nunca ter nos encontrado. Confiou em nós para cuidar de sua filha. Marina era mais forte do que Alberto jamais imaginou, disse Heloísa, sua voz embargada. Ela transformou sua dor em esperança. Usou os próprios planos dele contra ele mesmo. Gustavo se aproximou do vidro da UTI, observando Laura.
A bebê havia acordado e o olhava com seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Helena e Heloísa. Qual é o prazo para tomar uma decisão? Idealmente 2 semanas, respondeu o Dr. Maurício. Tempo suficiente para realizar todos os exames necessários e preparar adequadamente tanto as doadoras quanto a receptora. Mas ele hesitou. O quadro de vocês duas pode se agravar nesse período. Helena caminhou até ficar ao lado da irmã, suas mãos se encontrando instintivamente. Não é apenas sobre nós duas agora, disse suavemente. É sobre dar a Laura a chance de uma vida plena, livre dessa condição que persegue nossa família há gerações. Mas a que custo? Questionou Heloísa, apertando a mão da irmã. Acabamos de nos reencontrar. Não posso perder você de novo. Talvez, interrompeu uma nova voz da porta, eu possa oferecer uma alternativa. Todos se viraram para ver doutora Beatriz Santos, uma das principais pesquisadoras em terapia gênica do país, que havia sido consultora da Gênesis antes de descobrir as práticas antiéticas da empresa. Estive analisando os dados genéticos de vocês três e acho que encontrei algo revolucionário. A esperança iluminou o rosto de Gustavo. Que tipo de alternativa? Uma que pode salvar não apenas Laura, mas toda a família, respondeu Beatriz, colocando seu laptop sobre a mesa. Mas precisaremos de total cooperação de vocês duas e tempo que talvez não tenhamos. Helena e Heloísa trocaram um olhar prolongado, duas faces do mesmo espelho, unidas pelo destino, pelo sangue e agora por uma escolha impossível. A decisão que tomariam nas próximas horas não afetaria apenas suas vidas, mas o futuro de toda a sua família. Doutora Beatriz projetou uma série de gráficos e sequências genéticas na tela da sala de conferências do hospital. Seus olhos brilhavam com a intensidade característica dos cientistas que estão à beira de uma descoberta revolucionária. O que encontramos no DNA de Laura não é apenas uma mutação rara, explicou ela, ampliando uma seção específica da sequência genética. É uma adaptação natural do organismo, uma resposta evolutiva à condição que afeta sua família. Em termos leigos, o corpo dela desenvolveu uma forma de corrigir o gene defeituoso. Helena inclinou-se sobre as imagens, seus anos de experiência médica permitindo que compreendesse as implicações daquela descoberta. Você está sugerindo usar terapia gênica em vez do transplante? Exatamente, confirmou Beatriz. Com a tecnologia CRISPR-Cas9, podemos usar o próprio mecanismo de correção presente no DNA de Laura para desenvolver um tratamento personalizado para vocês duas. E o mais importante, sem os riscos de rejeição ou complicações que um transplante tradicional apresentaria. Heloísa, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra, finalmente se manifestou. Mas você disse que precisamos de tempo. Quanto tempo exatamente? O rosto de Beatriz ficou sério. O desenvolvimento e teste do tratamento levaria cerca de 1 mês. O problema é que, pelos últimos exames, vocês duas têm aproximadamente 3 semanas antes que a doença atinja um estágio crítico. Gustavo, que estivera fazendo anotações furiosamente em seu tablet, ergueu a cabeça. E se conseguíssemos mais recursos? Mais equipamentos, mais pesquisadores? Não é uma questão de recursos, Dr. Maurício interveio. Alguns processos biológicos simplesmente não podem ser apressados. Precisamos que as células se multipliquem, que o organismo responda. Mas talvez, Helena interrompeu, uma ideia se formando em sua mente, possamos ganhar mais tempo. Se começarmos um tratamento paliativo agressivo agora, podemos desacelerar o progresso da doença. Doutora Beatriz assentiu lentamente. É arriscado. Os efeitos colaterais seriam intensos e ainda assim não teríamos garantia de sucesso. Não precisamos de garantias, declarou Heloísa, alcançando a mão da irmã. Precisamos apenas de uma chance. Naquele momento, um alerta soou no celular de Ricardo. O investigador leu a mensagem rapidamente, seu rosto demonstrando preocupação. A Gênesis está movendo seus últimos recursos jurídicos. Eles estão tentando reivindicar direitos sobre a pesquisa genética da família, alegando que os dados foram coletados em suas instalações. Eles não podem fazer isso, protestou Gustavo. É antiético, é.
É exatamente o tipo de coisa que Alberto planejaria como último recurso, completou Helena. Ele pode estar detido, mas suas conexões ainda estão ativas. Doutora Beatriz começou a reunir seus documentos apressadamente. Precisamos agir rápido. Se a Gênesis conseguir uma liminar, todo o projeto pode ser paralisado. Quanto tempo temos até que eles consigam essa liminar? Perguntou Heloísa. No máximo 48 horas, respondeu Ricardo. Meus contatos no judiciário estão tentando retardar o processo, mas é questão de tempo. Foi então que Laura começou a chorar na UTI. O som, amplificado pelos alto-falantes da unidade, pareceu despertar algo em Helena. Ela se levantou, seu rosto demonstrando uma determinação renovada. Não vamos esperar eles agirem, declarou. Vamos transferir todo o processo para um local que eles não possam alcançar. Gustavo, você ainda tem aquele centro de pesquisas na Suíça? Os olhos de Gustavo brilharam com compreensão. O Instituto Mendes de Pesquisas Avançadas, completamente independente, com toda a infraestrutura necessária. Posso ter uma equipe pronta em 24 horas, acrescentou doutora Beatriz, já digitando em seu celular. Mas a logística de transferir pacientes em estado delicado... Deixe isso comigo, interrompeu Gustavo. Tenho um jato médico equipado que pode fazer o transporte com segurança. Helena olhou para a irmã, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Heloísa sorriu, apertando sua mão. Juntas, disse simplesmente. Então está decidido, concluiu Helena. Vamos lutar com todas as armas que temos. Pela Laura, por nós, por todas as gerações que virão depois de nós. Enquanto a equipe se mobilizava para colocar o plano em ação, Helena se aproximou do vidro da UTI. Laura havia se acalmado e agora brincava com um pequeno ursinho de pelúcia, sorrindo como se soubesse que, apesar de todos os obstáculos, o amor de sua nova família a protegeria. 6 meses depois, o sol da primavera suíça banhava os jardins do Instituto Mendes de Pesquisas Avançadas. Helena e Heloísa, sentadas em um banco com vista para o lago Lehmann, observavam Laura dar seus primeiros passos hesitantes no gramado, sob o olhar atento de Gustavo. As últimas semanas de tratamento haviam sido um sucesso além das expectativas mais otimistas. A terapia gênica desenvolvida pela equipe da doutora Beatriz não apenas estabilizou a condição das irmãs, mas também garantiu que Laura cresceria livre da doença que havia perseguido sua família por gerações. Ainda me pergunto como Marina sabia, disse Heloísa, ajustando o xale sobre os ombros. O tratamento deixara ambas as irmãs mais sensíveis ao frio. Como ela podia ter tanta certeza de que nos encontraríamos, de que faríamos a escolha certa? Helena sorriu, observando sua sobrinha neta, tentando perseguir uma borboleta. Acho que ela entendeu algo que Alberto nunca compreendeu. O poder do amor familiar é mais forte que qualquer gene, qualquer doença. A decisão de transferir toda a operação para a Suíça havia se provado crucial. Enquanto a Gênesis desperdiçava recursos tentando bloquear ações judiciais no Brasil, a equipe médica trabalhou incansavelmente no desenvolvimento do tratamento. A pesquisa, agora patenteada pelo Instituto Mendes, seria disponibilizada gratuitamente para outras famílias afetadas por condições genéticas similares. Recebi uma carta dele ontem, disse Heloísa, após um momento de silêncio. Não precisava especificar quem era ele. As irmãs haviam decidido que Alberto, mesmo cumprindo sua pena em prisão domiciliar, merecia saber o resultado de suas ações. O que dizia? Ele pediu perdão, Heloísa respondeu, sua voz neutra. Disse que só agora compreende o quanto sua obsessão por poder e controle o cegou para o que realmente importava. E você, conseguiu perdoá-lo? Heloísa observou Laura, que agora corria de volta para elas com um sorriso radiante. Estou aprendendo que perdão não significa esquecer ou justificar. Significa se libertar do peso do passado para poder construir um futuro melhor. Gustavo se juntou a elas no banco, com Laura nos braços. A menina imediatamente estendeu as mãozinhas para Helena e Heloísa, sem demonstrar preferência. Para ela, ambas eram igualmente importantes em sua vida. A doutora Beatriz ligou, anunciou Gustavo. O Comitê de Ética aprovou a expansão do programa de tratamento. Podemos começar a receber outras famílias já no próximo mês.
Helena sentiu lágrimas de alegria se formarem em seus olhos. Marina estaria orgulhosa. Seu sacrifício não foi em vão. E mamãe e papai também, acrescentou Heloísa. Eles nunca desistiram de acreditar que um dia nossa família estaria unida novamente. Ricardo, que havia se tornado um visitante frequente do instituto, aproximou-se com um envelope nas mãos. Os últimos documentos da investigação, explicou. Caso encerrado oficialmente. A Gênesis está sendo reestruturada sob nova direção, com supervisão rigorosa das autoridades. Laura, alheia às complexidades do mundo adulto, soltou uma gargalhada cristalina ao ver um pássaro pousar próximo ao banco. Seu riso, puro e despreocupado, era o som mais precioso para sua família recém-formada. Sabem o que mais me impressiona? Disse Gustavo, abraçando Helena. Como algo tão pequeno, ele sorriu para Laura. Pode nos ensinar tanto sobre amor, perdão e recomeços. As irmãs trocaram um olhar cúmplice. Depois de décadas separadas, depois de tanto sofrimento e tantas revelações, haviam encontrado não apenas uma a outra, mas também um propósito maior. Através de Laura, através da cura que ajudaram a desenvolver, seu legado familiar seria transformado, de uma história de dor e separação para uma de esperança e cura. A família, propôs Heloísa, erguendo sua xícara de chá. A família, todos responderam em uníssono, enquanto o sol da tarde pintava o céu suíço com tons de rosa e dourado, prometendo muitos outros dias de amor e descobertas pela frente. Laura, segura nos braços de suas protetoras, bocejou e aconchegou-se entre Helena e Heloísa, unindo-as fisicamente como o destino as havia unido em espírito. O futuro, antes tão incerto e assustador, agora se abria diante delas como um caminho iluminado de possibilidades e esperança.